Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta a este canal. Apesar do barulho que está aqui na minha casa, porque estamos tendo reforma, eu vou tentar gravar o vídeo mesmo assim. Por quê? Porque eu tô com tempo agora, esse é o momento, estamos nesta pegada de falar sobre os narcisistas. Este é o Papo Terapia, toda sexta-feira às 20 horas. Seja bem-vindo nesse canal. Se você não conhece, se você nunca me viu, meu nome é Camila Paulete. Se você veio pelo título, seja muito bem-vindo. Esse canal tem comportamento, tem temperamento, tem enneagrama, tem traços de caráter, tem o Papo Terapia, onde nós falamos mais psicanaliticamente, dizendo aqui. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem, que vocês curtam, comentem e compartilhem com seus amigos que gostam do tema também. Hoje nós vamos falar um tema muito do esquisito, que é o quê? Narcisista de bairro. O que é isso? O que é esse papo de narcisista de bairro, Camila? Que maluquice é essa? Pois é, gente. Eu tava pensando, né? Eu sou bastante mental, eu sou muito teórica, então eu tava um dia desse aí atrás pensando, refletindo sobre alguns perfis de narcisistas. E aí eu comecei a observar um determinado perfil e pensei, o nome desse cara, desse perfil, desse personagem, essa persona, é narcisista de bairro. E vocês já vão entender por quê. Embora tenha esse nome muito do esquisito e pareça uma coisa, vocês vão entender que não é bem o nome que parece. Porque qual o problema de ser uma pessoa... Todo mundo é uma pessoa de bairro, né? Mas por que eu inventei isso? Porque pode ser até que tenha um nome técnico para isso, tá? Mas o que eu quero fazer aqui nesse canal, se você já tá aqui há mais tempo, você vai perceber que é simplificar as coisas, explicar as coisas de uma maneira menos técnica possível, embora tenha técnica, né? Tem bastante vídeo do Papo Terapia aqui, onde eu falei dos transtornos de uma forma técnica e depois dei exemplos mais humanizados, mas o narcisista de bairro é aquele personagem, aquela persona que muitos de vocês podem relatar aqui para mim, que conhecem, que convivem ou que já conviveram. É uma espécie de burrice do narcisista, é uma espécie de tosquice que o narcisista faz. Por quê? O narcisista, ele tem um nicho, ele tem um lugar, ele tem, por isso que eu falo narcisista de bairro. Então eu vou dar um exemplo. Eu moro em Atibaia e uma das igrejas, né, que nós pastoreamos, eu e meu marido, não sei se você sabe ou não, mas eu sou pastora evangélica, embora não seja nada convencional, como vocês podem ver pelo layout, e mais ainda pelos assuntos aqui do canal, mas isso não importa, esse é um papo para outro dia. Então vamos supor, tá? Uma das igrejas que nós congregamos é uma igreja em uma cidade que se chama Jarinu. É uma cidade de 25 mil habitantes, se eu não estiver muito desatualizada, e a igreja de Jarinu, a nossa igreja, então, são várias igrejas evangélicas que tem na cidade. A nossa igreja é uma igreja onde tem, no máximo, 500 membros, incluindo as crianças, porque são muitas crianças. E jovens, adolescentes e tal. Então, no máximo, tem 500 pessoas. E aí, digamos que lá haja um narcisista, uma pessoa que queira muito, de alguma forma, ser empoderado naquele lugar, ser reconhecido, ser adorado, manipular pessoas, comandar a vida de algumas pessoas. Então, digamos que tenha esse personagem lá. Eu só tô dando a referência para vocês entenderem aonde que eu vou chegar com o nome narcisista de bairro.
É um narcisista aonde ele é tão sem noção, a fome de poder dele é tanta que ele não percebe que ele faz as suas atrocidades, que ele luta pelo poder, que ele faz joguinhos de poder e de manipulação dentro de uma igreja pequena, dentro de uma cidade minúscula, no interior do estado de São Paulo. Você percebe que... Agora vamos pegar um outro contexto. Um narcisista que ele é de uma família de 4 irmãos, 5 irmãos, sei lá. E ele, em algum momento da vida dele, da infância dele, aconteceu alguma coisa onde ele decidiu, já expliquei isso várias vezes aqui, todo narcisista tem isso. Em algum momento da infância, pré-adolescência dele, ele decidiu que ele precisava dar a volta por cima e se tornar uma pessoa de sucesso, aonde ele desenvolveu uma fome de poder e de parecer algo muito maior do que ele é na verdade, para que esta carência da infância seja suprida, para que esta autoimagem pobre seja desfeita. Então, o narcisista tem essa necessidade de se sobrepor aos outros, de humilhar alguém específico ou de comandar a vida de algumas pessoas, e aí que entra de novo o narcisista de bairro. Por quê? Esse cara dessa família de 4, 5 irmãos, ele casa com alguém, ele tem um ou dois, 3 filhos, e aí ele é o grande narcisista dessas pessoas. Essas pessoas que convivem com ele vão sofrer as consequências, as agruras de ter que conviver com um narcisista de bairro. Por quê? Porque o narcisista, ele é tão pobrinho mentalmente que ele não pensa em ser grande, em ser top, em algum lugar onde tem uma visibilidade enorme, nacional, internacional. Claro que tem esses narcisistas, aliás, muitos deles psicopatas, que almejam coisas verdadeiramente nacionais, internacionais, inclusive aqueles que são criminosos. Eles querem ser reconhecidos pelos crimes mais maravilhosos que eles cometeram, né? Mas o narcisista de bairro, ele é aquele narcisista nichado, aonde ele quer ser o todo-poderoso dentro de um lugar minúsculo que não tem a menor relevância. Percebe? Então, às vezes, esse narcisista, ele quer ser o poderoso dentro de um grupinho de amigos lá do Cabrobró do Norte, dentro de um bairro que ninguém conhece, ninguém nunca foi. Por exemplo, dentre os fazendeiros, os criadores de jegue de Cabrobró do Norte, ele é o mais top, o mais maravilhoso, o mais reconhecido, percebe? Então, o narcisista de bairro, que eu digo para vocês, é aquele de visão limitada, com a visão limitada, com uma mente tão babaca que ele quer destruir a vida e comandar, né, manipular a vida daquelas pessoas que estão à volta dele. Ele é um grande tosco. Porque assim, eu atendo pessoas, por exemplo, eu atendo vítimas de narcisistas. Então, se eu conhecer o cidadão do qual a vítima relata para mim, eu não vou dar a menor importância para ele. Para mim, ele não vai ter relevância nenhuma. E o narcisista, ele é tão pequeno, que ele sabe que ele tem que manipular aquelas pessoas do nicho aonde ele decidiu ser poderoso, porque ele é tão fraco e tão pequeno que ele não vai conseguir manipular muito mais do que aquelas pessoas. Você entende isso que eu tô falando? Vocês já pararam para pensar na pequenez do narcisista? O quanto o narcisista deve ser enxergado dessa maneira?
O quanto na sua visão, você principalmente que foi vítima desse narcisista, o quanto ele tem que ser diminuído. Quanto nós temos que fazer esse exercício diante daquelas pessoas que foram grandes narcisistas na nossa vida? Percebe? Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido passar a minha visão de narcisista do bairro para vocês. Que vocês possam passar para outras pessoas, e esse vídeo nada mais é do que tentar promover uma cura mental a respeito desses que um dia prejudicaram a nossa identidade. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos resgatar as identidades que foram perdidas por conta dos narcisistas. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já tinha pensado nisso. Eu espero muitos likes de vocês e muitos compartilhamentos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.